Então vamos lá. Como nascem as políticas públicas? Qual é a visão da Procuradoria diante disso e até chegar aos senhores, muitos daqui, trabalhando com organizações ou mesmo empresas? Nós temos a nossa Carta Cidadã de 1988 e ela tem uma importância muito grande enquanto políticas públicas, porque o Estado Democrático de Direito, ele tem um crescimento através da Constituição de 88. E quando a gente vai falar de jovens, a gente não percebe na letra original de 1988, Constituinte de 88. Tá? Ele só veio construir isso 22 anos depois com a Emenda Constitucional 65. E isso é importante trazer porque o artigo 227, que trata da família, vamos começar falando de família, que é um assunto que nunca vai parar de ser discutido, né? A gente está trabalhando, principalmente no meio jurídico, com os novos arranjos de família, não ser mais uma visão de exclusão, mas de inclusão. Os vários formatos têm que ser acolhidos pelo Estado. E aqui a gente vai trazer a construção familiar, né, que vem lá no capítulo 7 da ordem social, e traz aqui a nossa querida família, acompanhado do dever estatal, tá? Que também é um dever da família, mas também do Estado de proteção. E aí o que a gente começa a pensar, né? Na família a gente pensa no estágio geracional, que a gente vai pensar desde o nascimento. Na verdade, a gente vai pensar desde da questão embrionária, a proteção do Estado começa ali e vai até quando a gente fica idoso. E aí o que vai acontecer? Ele vai colocar que tem que assegurar alguns, dentro dessa construção temporal, algumas pessoas, que são as crianças, os adolescentes, o idoso, né, que acabou fazendo essa alteração aqui, mas acabou não colocando o 227, e o jovem. Os jovens, né? Esqueceram no primeiro momento os jovens, eles depois, na emenda 65, é lembrado. E aí vocês vão perceber que quando ele fala de assegurar, ele vai falar com absoluta prioridade. Olha a responsa que a gente tem em relação, né, à família e principalmente aos jovens. É o que nós estamos debatendo aqui, né? A construção dessa inserção, da construção, né, do trabalho, do emprego e de empreender. Então nós temos lá o direito à vida, à saúde, à alimentação, ao lazer e à profissionalização. Então nasce aí a política pública, é uma obrigação constitucional da família, do Estado, da sociedade civil. Todos somos responsáveis por trazer e dar absoluta prioridade à profissionalização dos nossos jovens, tá? E aí a cultura, a dignidade, o respeito, a liberdade. Por que você está lendo, Josias? Que o mais importante aqui é a profissionalização. Porque quando a gente fala de política pública, a gente fala de erário público. Tem dinheiro para todo mundo? A gente estava até aqui no brunch discutindo dinheiro, né? Ah, não tem ou não tem, né? Sempre será uma discussão. E nós vamos falar agora do dinheiro público, né? Que muitos aportes são feitos do poder público às organizações da sociedade civil. Só para colocar vocês também na mesma página, em relação ao meu trabalho com organizações da sociedade civil, o CEJU, o Centro de Estudos Jurídicos da PGM, eu tenho já um trabalho de 10 anos, foi quando eu conheci o Marcos e várias organizações, trabalhando também com o procurador-chefe da Secretaria Municipal de Direitos Humanos,
né, eu venho dando curso sobre a Lei 13.019, né? O Miroski, que eu sou mirosqueiro, tá, gente? O Miroski, ele traz essa concepção, né, do aporte financeiro. Foi uma grande conquista, né? Tirando a ideia da OCIP, das OS, né, que na verdade mais excluía do que incluía. E aí a gente vem com o Miroski para tirar aquela pecha de convênio. E então é um trabalho que a gente tem feito e eu tenho conhecido, né? Já tive eventos com a Liga e tenho dado aí cursos, né, para os nossos servidores do município de São Paulo, procuradores, residentes, todos lá. Então o que vai acontecer aqui? A emenda constitucional 65, então a gente tem Constituição... Ele falou que o negócio vermelho é aqui, ó. 88, emenda constitucional 65, 2010. Eu vou ficar satisfeito de vocês pelo menos saberem essa parte da Constituição. Eu saio feliz da vida, meu final de semana vai ser ótimo, porque tem que ter essa percepção, porque vocês trabalham, né, com essa dinâmica. E a gente tem 22 anos, tá, para tratar. A gente vai pensar principalmente na criança e adolescente, com o Estatuto da Criança e Adolescente em 1990, a 8.069, mas aí vem o Estatuto da Juventude, não, em 2010, né, posteriormente, que a gente vai falar do Estatuto daqui a pouco. E aí nasce, e mais engraçado, tem um fato curioso que nem eu sabia, tá? Quando o parágrafo 8º do artigo, né, porque não existia esse parágrafo 8º, em 2010 ele foi inserido. E vocês sabem que a construção jurídica brasileira, diferente da americana, que a gente tem discutido muito nesses últimas semanas, a gente é civil law. O que é isso? A gente gosta de escrever, né? A gente faz a Constituição, a lei ordinária, complementar, a instrução normativa. Tem gente que enlouquece com isso, né, no dia a dia. A gente escreve, diferente dos americanos, que são common law. Né? Eles interpretam, a interpretação do Trump, da 5ª emenda, é por conta disso. Nós adoramos escrever, tanto é que a nossa Constituição tem mais de 227 artigos. A gente está lá no finalzinho da Constituição, quando a gente vai falar de família. E aí o que acontece? Tem um fato curioso, porque a palavra, a expressão, né, políticas públicas entra com essa emenda. Vocês vão perceber que política pública, em 1988, ela não era cunhada com um ideal do próprio constituinte. Ela só vai, e é interessante, porque vai ser a partir do momento que eu falo do Estatuto da Juventude, como também do Plano Nacional da Juventude. Tá? Então, políticas públicas, ele insere no texto constitucional através da juventude. Então vamos parafrasear, né? É jovem também falar de políticas públicas da nossa Constituição, não é isso? E aí o que acontece? Ele vai estabelecer a questão que o nosso ordenador, né, o nosso constituinte adora a palavra estatuto. Né? E ele acabou consolidando, né? Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto da Juventude. E aí a gente tem duas expressões interessantíssimas, porque a gente tem o Estatuto da Juventude e tem o Direito dos Jovens, tá? O que acontece no direito, que vocês veem geralmente os ministros do STF falando? A gente tem conceitos jurídicos indeterminados, tá? E é aí que mora, né, reside aí as discussões sobre essas expressões. Então, o nosso constituinte fala, temos que ter o Estatuto da Juventude. Os jovens não podem ser esquecidos. Né? E contrapondo com a ideia dos outros, né? Dos outros nichos que a gente precisa proteger e que eu vou falar daqui a pouco. E o Plano Nacional da Juventude, isso aqui já é um spoiler, né, de que a gente precisa unir o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Né? Eu estou tratando aqui da capital paulista, mas a gente fala de todos os entes. E sempre pensando, né? Lembra lá do plano diretor que fala? Também adora falar plano, tá? Eu falo isso muito para os meus alunos das carreiras jurídicas para lembrar na hora da prova, né? Olha o plano, né? Olha o estatuto, né? Muito essa ideia. Também temos o Plano Nacional de Duração Decenal, que geralmente coloca, né, essa questão dos 10 anos para revisão, né? Porque, como a gente está falando de impacto, né, de resultados, a gente precisa pensar
como vai ser daqui 10 anos, como é que a gente tem que pensar a geração Z, vamos pensar a construção, né, a urbanização, a questão do empreender, como vai ficar, principalmente em relação aos jovens. Bom, aqui eu trouxe a pirâmide chamada pirâmide, ela virou até meme na internet, é a pirâmide kelseniana. Ela vem de Hans Kelsen, um austríaco, que ele vai trazer a construção de como é a estrutura normativa de leis de um país, né? Qual que é a ideia? A gente tem que pensar, a gente acabou de colocar, né, e foi importante para o Brasil inserir na Constituição como topo e como obrigação de política pública o Estatuto da Juventude. A, né, proteção absoluta, com prioridade para os nossos jovens. Então está lá no topo, né? Então ela foi inserida no corpo constitucional como obrigação para qualquer um dos entes. E abaixo a gente vai ver, né, porque qual que é o meme, só para, né, descontrair. Geralmente eles colocam alguma coisa aqui em cima, né, acima da Constituição, né? Geralmente coloca aí o presidente da República, Alexandre de Moraes, né, que está acima. Esse é o meme, tá? Só para vocês entenderem a pirâmide kelseniana. Olha, lembrei quando vai passar lá no Instagram, no TikTok. Nossa, até que o José não é tão doido, né? Então tá aqui. E aí vem abaixo o Estatuto, né, da Juventude. Ele vem como lei federal por conta da distribuição da competência constitucional, então precisa ser dado por uma lei geral, que é a nossa... abaixo da Constituição, aí vem o Estatuto, e abaixo aqui vai vir vários atos regulamentadores, né, que vocês vão ver em vários municípios, nos estados e na União. Ok. Então, a gente tem uma obrigação aí no topo da Constituição, não tem como fugir, é inescapável. Estamos aqui no workshop, não à toa, para discutir esse avanço. Quanto à divisão, a gente pega o artigo 24 da Constituição, que ela vai impor a responsabilidade para a União, os Estados e o Distrito Federal, legislar concorrentemente, junto com os municípios, tem que fazer uma remissão aqui, é o 32, para proteção da infância e juventude, tá? Então, há uma responsabilidade de todos os entes, por isso que o Estatuto da Juventude vai colocar o Sistema Nacional, né, da Juventude. Bom, aí nasce o Estatuto da Juventude em 2013. Lembra que a emenda constitucional foi em 2010 e 2013 surge aí. E aí, a reboque, a gente vai ver que a palavra políticas públicas vai irradiar todo o sistema, com grande importância. Por que tem importância? Quando você tem essa terminologia, principalmente para a área jurídica, o próprio procurador é chamado, né? Porque o conceito de política pública, vou trazer um aqui do Tribunal de Contas do município, ele ainda é muito esparso, ele é chamado de conceito jurídico indeterminado ainda. O que é uma política pública? Mas existe no texto constitucional. O STF é provocado a falar sobre isso. E aí a gente tem aqui no Estatuto da Juventude a ideia de que tem que ser política pública. A ideia principal da política pública é continuidade. Tá? Faço o programa para a juventude e esqueço. Não. Eu preciso ver impacto, né? Eu preciso fazer várias construções para que essa política permaneça. E lógico, os estudos, né? Que a gente precisa de dados, né? A gente falou aí no painel mais cedo, dados da inteligência artificial, ela exige, né, essa construção de dados. Então, vem lá o direito dos jovens e política da juventude, Sistema Nacional de Juventude. Vamos lá. Quem são os jovens para a lei? Né? Não é qualquer um. Tá? Então, de acordo com o Estatuto da Juventude, quando a gente vai falar de público-alvo, para as políticas, isso não quer dizer que ele é excludente. Tá? Ele coloca um parâmetro que foi dado à época que estipulou o Estatuto da Juventude, dos 15. Então, quando você vai lá fazer o seu projeto, né, para apresentar principalmente para o poder público,
você coloca o meu público-alvo é dos 15 aos 29 anos. Eu vou lá analisar o seu projeto e vou falar assim, mas por que você está colocando 45 anos? Né? Se você está falando de jovem, por que você está incluindo gente de 45 anos? A gente tem um recorte por conta do EJA, né? Muitas vezes a gente tem um atraso, que a gente falou hoje de manhã, um atraso de muitas pessoas. Então, por isso o recorte. Mas o nosso estatuto é para proteção dos 15 aos 29 anos, tá? Então, esses são os nossos jovens. E aí a gente vai entrar agora para falar como a política pública é pensada orçamentariamente. Tá? Então a gente precisa do dinheiro público e precisa que as políticas públicas tenham esse desenvolvimento. E aí, como a gente falou no artigo 227 da Constituição, a gente vai ter vários microsistemas que a gente fala no direito, que são as tutelas dos direitos difusos e coletivos. Nossa, mas que não, só está trazendo um nome estranho depois do brunch, né? Mas não é para dormir, por favor. É o seguinte, quando a gente fala em direitos difusos e coletivos, é aquele que eu não consigo mensurar quem é. Né? João, Maria. Eu vou fazer uma proteção para todo mundo, independente onde ele esteja no território nacional. Por isso que é uma proteção coletiva, ela tem que pensar como um todo. Qualquer pessoa que se aderir, né, na idade de jovem vai estar contemplada e pode exigir judicialmente a proteção da política pública. Então, ele acaba criando esses limites. O que vai acontecer na política pública, que eu acho que tem uma grande dificuldade para muitos aqui? É na hora da discussão, como que a gente vai dividir a fatia do orçamento público, tá? Então a gente vai perceber que tradicionalmente a gente vai proteger criança e adolescente e o idoso. Tanto é que eles foram colocados no texto constitucional, mas só veio aí a juventude, tanto é que vocês vão perceber, olha, Infanto-Juventude foi 2 anos depois, ó, 90. O idoso demorou um pouquinho, mas veio em 2003, né? A questão da violência doméstica eu coloquei como microsistema, porque essa ideia dos difusos e coletivos, mas a gente tem muito programa lá na minha secretaria, nós temos aí o Tem Saída. Criando outros também, né, do espectro autista, são legislações, falei para vocês que é civil law, a gente precisa escrever quais são os direitos de cada um. Ok. E a ideia aqui, gente, é a divisão do bolo, tá? O que eu tenho que priorizar? Por que os jovens foram tão retardados num texto constitucional, diferente da infância, juventude, idoso e outros aspectos? Porque, teoricamente, não se pensava à época como ia fazer essa construção de proteção para algo que é pujante, né? Jovem é a coisa mais... a energia, né? A energia pulsante da sociedade. Por que eu vou pensar nele? Mas teria que falar assim, opa, eu tenho um problema. Porque se eu não fizer qualquer política pública, né, consistente para o jovem, eu vou ter um problema econômico. Eu tenho um problema educacional. Então, em razão disso, né, essa ideia da juventude. Mas ele já vem atrasado, entre aspas, né? Mas vem em bom tempo, para a questão da distribuição desses valores. E eu vou falar daqui a pouco como que essa energia fica como política pública na hora das ações judiciais e na escolha do administrador para fazer esse cotejo. O que eu tenho aprendido nos últimos anos, principalmente por conta do Miroski, é essa ideia, né, de... principalmente com as emendas parlamentares, é que as organizações têm um papel muito importante. A escolha do público, muitas vezes, por conta, né, principalmente ali no Miroski, que não precisa de chamamento público, é da organização. Então, as organizações da sociedade civil têm um papel muito importante, principalmente desse deslocamento das emendas parlamentares, que é o grande assunto do momento no Brasil, né? A gente começa lá com as emendas tímidas e a emenda PIX, né? A emenda PIX é uma coisa
para quem é da área jurídica, é enlouquecedora, né? Então manda o Pix para a prefeitura e faz o que você quiser, né? Seja o que Deus quiser. Tanto que o STF está ali pegando pesado quanto a isso. Então, eu vejo que esse esquema, principalmente nessa lógica, as organizações têm um papel muito importante nesse recorte para onde vai o dinheiro público. Então, e as outras pessoas? Código Civil, tá? O Código Civil, falei para vocês que a gente é civil law, é a ideia de escrita, mas é o tradicional. Tanto é que a gente desloca em leis, né? A gente tem o nosso Código Civil de 2002, dou aula de Direito Civil também, mas esse aqui, ó, fica orbitando porque não deu para escrever dentro do Código Civil e ele tem um viés mais tradicional. Quem não está nesses arranjos, está no Código Civil, né? Eu vou mostrar até a escala, né? Os microsistemas geracionais. Então nós temos, olha, né? Pensando aqui ó, do 0 aos 150 anos, porque tem muita gente depois desse brunch que vai viver 150 anos, né? E aí o que acontece? A gente vai com o formato do Estatuto da Criança e do Adolescente, do 0 aos 18 anos, aí a gente faz mais um recorte, tá? A gente faz a primeira infância. Tem gente que tem até trauma, né? Da questão da primeira infância, não sabe o que fazer. Eu tenho, porque eu tive que fazer no Miroski um deslocamento de um programa, né, de receber propostas de organizações. Até hoje eu estou esperando algumas propostas da primeira infância, né, que parassem de pé, porque nem todo mundo à época, né, tinha essa construção. Mas aí vocês vão ver, né, há uma preocupação primordial, principalmente para a criança, né, a proteção nossa, essencialmente, é lógico, né, o ser humano já nasce com a necessidade aí de uns 10 anos de ter alguém na cola, né, que é o pai e a mãe. E a primeira infância, né, com os estudos, descobre-se que aqui é o plim da pleura, né? É aonde você capta a maior parte mais importante, né, que é o Bob Esponja, que a gente fala que a criança tá, ela vai absorvendo. E aqui a gente tem que ter um tratamento especial, porque vai ter reflexo pela vida toda da pessoa. Aí vem o Estatuto da Juventude, aí vocês aqui fiquem à vontade para ver onde vocês estão, tá? Aqui vocês podem se inserir também. Pode se chamar de jovem, pode se chamar de, né, de idoso, não tem problema. Então aí o Estatuto da Juventude, 15 aos 29 anos, ele faz uma interseção com o Estatuto da Criança e do Adolescente, então a gente vê, né, esse liame aqui, ó, dos 18 dos 15 aos 18. O Código Civil, para quem não está em nenhuma dessas, né? A gente coloca o Código Civil para vocês, tá? E o Estatuto do Idoso a partir de 60. Então, esses microsistemas geracionais são pensados para a questão do de como a gente vai adotar políticas públicas, tá? Para cada um desse estamento. E aí a juventude entra a partir de 2013 nesse radar, né? Então isso que é importante, a gente faz um destaque aí, principalmente dos 19 aos 29 anos, porque antes estava aqui, né, no 0 aos 18 anos. Bom, aí a gente continua, né, tem o recorte que eu falei para vocês, os 15 aos 18 anos, e aí interseção com o Estatuto da Criança e Adolescente. E aí a gente entra na concepção, né, dos direitos que a gente tem no Estatuto da Juventude. E aí a gente vem como algo importante. Não vou tratar de todos, não é a ideia do workshop, mas a ideia aqui é qual? Né? Tratar sobre a profissionalização ao trabalho e à renda. Há uma preocupação muito forte. Vocês vão ver que todos os outros sistemas, todos os outros estatutos vão fazer construções parecidas, né? E aí a gente tem a profissionalização, o trabalho e a renda como importante. Mas temos que ter políticas de educação, saúde, diversidade, cultura, comunicação, desporto, território, entre outros, né? Esse é o grande desafio do nosso chefe aqui, Rodrigo Goulart, que acabou de chegar e vai estar no próximo painel, que também é meu chefe, tá? Lá na Secretaria
de desenvolvimento econômico que trabalha, né? Ele sabe que tem que fazer um recorte de profissionalização de trabalho e renda. Bom, esse direito à profissionalização ao trabalho e à renda, ela vem estabelecida no Estatuto no artigo 14. Então, nós estamos tratando disso aqui, né? O que a gente tem que pensar como política pública, profissionalização, trabalho e renda? E qual que é a ideia do texto do Estatuto da Juventude? É trazer isso aqui, ó. O jovem tem direito à profissionalização, ao trabalho e à renda. Logicamente, quem está entrando no mercado de trabalho é o jovem. Né? Isso não era pensado lá no texto original da Constituição de 88. E aqui eu penso em condições de liberdade, né, logicamente, equidade. Tá? Essa equidade que faz na hora da decisão do nosso gestor público. Porque ele vai pensar aonde que ele vai colocar os cursos de qualificação. Né? Ele vai colocar aqui na Avenida Paulista ou ele vai colocar em Cidade Tiradentes, Parelheiros, né? São Mateus? É essa a construção, é essa a equidade. Não tem dinheiro para todo mundo. Eu preciso fazer um recorte. A equidade, tá, é igualdade, só que ela é uma igualdade seguinte, né? Tem um blocado jurídico que fala tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade, tá? Então, aquele que não tem condições financeiras, a gente vai proporcionar através da política pública, é o que a maioria das organizações fazem, né? Aqui o destaque do que foi falado de manhã é importantíssimo, né? Eu tenho que ir lá, gostei muito do exemplo da menina que ia com chinelo e lavava o pé para, né, fazer a aprendizagem. É isso, é essa desigualdade. Eu não vou tratar alguém que está com tênis Nike. Eu tenho que tratar com essa aluna que está descalça, cheia de barro no pé. Essa é a ideia da igualdade. Segurança, logicamente, não dá para a gente colocar em qualquer trabalho. Adequadamente remunerado, um eterno poema brasileiro, né, de tratar isso. E com proteção social, né, tem que ter a ideia de novo, aí eu gostei muito do exemplo, né? Porque não adianta só você dar o estágio, o aprendiz, né? Você tem que dar as condições da pessoa se manter naquele lugar, né? Então, muitas vezes a gente tem muito conceito lá na Secretaria de Bolsa, né? É a ideia de qualificar e falar, olha, você tem que ter condições mínimas de chegar até aqui e trabalhar com a gente. Bom, aí no artigo 15 fala que a ação do poder público, olha a responsa, né? A efetivação do direito do jovem à profissionalização. Então, há uma responsabilidade do poder público. Nós vimos o artigo 24 da Constituição, não é só o município. Então, quando ele for mover a ação, ou vocês, senhores, né, uma ação civil pública, quando o poder público, espero que não façam isso, que a gente vai estar lá para defender, vocês têm como exigir, né, um chamamento público mesmo, uma coisa simples, pode ser a interlocução de você falar assim, mas por que você está com essa política se eu tenho outra prioritária no plano de metas da capital paulista? Então tem uma forma de instar, de cobrança, de transparência muito exigida aí no nosso processo. Bom, aí a gente tem o direito à profissionalização do trabalho e renda, com a promoção de formas coletivas de organização do trabalho. Nós temos trabalho lá com nossas cooperativas, de rede de economia solidária e livre associação, que geralmente quem faz esse grande papel acaba sendo quem? As nossas organizações da sociedade civil, né? Mas na hora da construção da política pública, eu tenho que pensar nisso daqui. Criação de linha de crédito especial destinada aos jovens empreendedores. Temos muitas políticas, às vezes um pouco tímida, né? Temos aqui a galera do Sebrae, que tem toda essa construção de como é a linha de crédito para o jovem. É qualquer linha de crédito? Não pode, né? Tem que ter o estímulo de como ele vai partilhar e vai participar desse processo. E aí, dentro da construção
né, do nosso Estatuto da Juventude, a gente tem o Sistema Nacional da Juventude, que eu falei do artigo 24 lá para vocês, e os Conselhos da Juventude. O que são os Conselhos da Juventude? Essa é a ideia da nossa Constituição, porque nós temos um Estado democrático de direito. A participação social ela é imprescindível. Organizações, a maioria aqui, é essa participação. Quando eu tenho uma organização social que vai e atende a um clamor de um edital, é a participação da sociedade, né? Porque a gente está tirando aquela ideia, né, do empresário e a gente está pegando um braço através da organização para que ela possa ajudar na política pública. E isso vai acontecer de forma gigantesca com a Constituição de 88. Né? E a participação desses conselhos, para quem é da Procuradoria, isso dá um pouquinho de trabalho, né? Porque o pessoal muito aguerrido, né? Eu tenho aqui o Marcos, que já participou de vários conselhos e sabe muito bem, né, que às vezes não está tão amigo assim na hora da cobrança. Mas a importância da participação na política pública, né? Os conselhos, que a gente tem vários, mas os conselhos da juventude. Precisa ser fortificado, porque é a oitiva dos jovens. Né? Nós temos o conselho aqui da capital que tem caminhado. Bom, aí a gente vem para a ideia de políticas públicas e como a gente processa esse dinheiro. Né? Então eu peguei aqui um contexto do Tribunal de Contas do município. Falei para vocês que ainda é muito amplo o conceito de políticas públicas. As políticas envolvem um sistema de decisões públicas que visa as ações ou missões preventivas ou corretivas destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da vida social, os jovens, através da definição de objetivos e estratégias de atuação da alocação de recursos necessários para atingir objetivos estabelecidos. Bem genérico, mas tem uma questão de decisão e tem uma questão de continuidade, é uma questão de impactos e resultados. Algo interessante, né, já que a gente viu o parágrafo 8º do 227 da Constituição, lá no artigo 37, o artigo 37 da Constituição fala sobre administração pública. E nós temos mais uma emenda constitucional, que a gente adora emenda, né? A gente já está na 109. A emenda constitucional, eu falei 65 do Estatuto, né? Pro Estatuto da Juventude. A gente está na 109, né, o nosso querido Congresso, e na 109 ele vai incluir mais um parágrafo 16º, que vai falar que a administração pública não adianta só pegar o Larcírio e falar assim, olha, faça essa questão com a juventude. Você precisa avaliar os resultados. Há uma obrigação constitucional, para fazer o link, o que a gente está trabalhando aqui, sobre a questão de resultados. Não adianta só colocar a política por si só o programa por si só. A gente precisa levantar. O marco regulatório, Miroski, ele traz essa índole bastante, né, esse caráter de metas e resultados, que é algo que tem que se exigir nos planos de trabalho. Bom, e aí tem uma discussão muito boa. Tem dinheiro para todo mundo? Não tem, né? E a discussão vai parar nos tribunais superiores, tá? A discussão é a bendita da reserva do possível. Essa tese é da Procuradoria. É o seguinte, né? Nós estamos tratando idoso, criança, né, autista, que seja. E aí chega uma demanda e fala o seguinte, olha, eu quero tratar de jovens, eu quero tratar dos 1 milhão de jovens da cidade de São Paulo. Aí eu vou lá no judiciário e falo assim, bato na porta e falo, olha só, eu tô com essa ação aqui, eu preciso incluir. E aí a Procuradoria vai falar, olha, eu não tenho dinheiro. Então por isso que se fala da reserva do possível, tá? Não dá, a fonte pública, ela se esgota. E ela precisa determinar a prioridade. Então os jovens hoje, eles são tratados de forma... Ela está no meio, né? A ponta ainda está sendo a construção tanto da infância
como também dos idosos, porque nós estamos tornando a nossa sociedade mais velha e a gente vai virar esse quadro, né, nas próximas décadas, né? A gente vai ter menos crianças e vai ter mais idosos, né? Provavelmente nós seremos aí beneficiários de políticas públicas, né, das próximas décadas. E a questão do mínimo existencial, por isso que eu coloquei esse conflito. O que é o mínimo existencial? É o bendito princípio da dignidade da pessoa humana. Lá no artigo 1º da Constituição, ele fala que é da República Federativa do Brasil o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós temos que trazer o mínimo existencial. E essa discussão do que é o mínimo essencial, eu não tenho resposta pronta, tá? Isso vai a cada decisão judicial, tá? Infelizmente, por essa discussão da reserva do possível, a gente não ter orçamento para tudo, esse mínimo existencial é um estica-puxa, né? Lá no STF, né? Com Barroso, né? Com Xandão, com todo mundo que está na roda. E o efeito clicket, né? Mais um nome esquisito, né? Depois daquele bust delicioso. Vou matar o Josias, não precisa matar, tá? Que é o princípio do não retrocesso. Vou dar o exemplo nosso aqui do Estatuto da Juventude. Qual que é a ideia do efeito clicket? É aquele de direitos humanos. A partir do momento que eu faço uma concepção de direitos humanos para criança, adolescente, jovem, não pode mais retroceder, né? Aí a pessoa pode até chegar lá, né, um prefeito, ou que seja, um governador, e falar assim, mas não quero jovens. Aí você fala, sinto muito, né? Nós vamos atender porque nós temos o efeito clicket, que é defendido pelo STF nessa concepção da construção da reserva do possível e do mínimo existencial. E tudo isso, gente, é tratado na hora das decisões do poder público. Porque quando o poder público chega com uma demanda, ele vai ter que pensar na reserva do possível, no mínimo existencial, no efeito clicket. É uma loucura, né? Mas ele precisa tomar essa decisão. Mas acaba sendo inserido enquanto política pública e vocês fazem parte desse processo. A partir do momento que eu recebo uma emenda parlamentar falando o seguinte, eu quero cuidar dos jovens, né, de Cidade Tiradentes, e eu falo assim, eu vou estabelecer aí um processo de trilhas para que esse jovem saia da sua casa, consiga ter um calçado, uma roupa digna, atenda, né, se for um atendimento de prestação de serviço, se for na área de serviços, e saia dali um empreendedor ou mesmo com um contrato formal. Então, é essa propensão que a gente tem que pensar enquanto políticas públicas. Essa discussão, né, da reserva do possível, logicamente, chegou nos tribunais superiores. Nós temos aqui o STJ, um pouco menos conhecido, a galera conhece o STF agora, né? O STF virou Insta, né? Tá todos os dias lá, né? Então não tem como inescapável. Quem não conheceu o STF não teve jeito, teve que conhecer, né? E os nossos ministros. E aí ele fala, né? Essa discussão do direito à política pública é a limitação dos recursos orçamentários. Qual é o posicionamento dos tribunais superiores hoje? Ok que você não tem orçamento, mas prova para mim. Então a procuradoria, né, o secretário, o prefeito, o governador, ele tem que provar na justiça de que não tem esse valor. Agora só falar, eu tenho a reserva do possível. Isso não é cabível dentro dessa sistemática, também apontado principalmente aí a essa intervenção do judiciário. O STF também se posiciona, se tiver aí um objetivamente mensurável, temos a concepção possível aplicação judicial. Aí a gente vai ver reportagens, né, deste mês da Folha de São Paulo, referente a políticas públicas, judiciário, que a gente precisa fazer.